Quero saudar a todos com a paz do Senhor. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Podeis estar assentados os que o têm, por gentileza. Uma noite singular. Poder estar aqui nesse altar tão significativo para a nação brasileira e para as nações. Quero externar gratidão ao Deus que me deu vida, me salvou e me escolheu com santa vocação. Também externar gratidão ao presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, pastor Zilmar Miguel. Deus abençoe o senhor. Obrigado pelo carinho, pela confiança e pela amabilidade. Também sua muito digna esposa, irmã Maria. Deus abençoe poderosamente. E a esta família que nós aprendemos a amar, porque nos tratam tão bem. Deus abençoe pastor Giovanni. Deus abençoe pastor Abner e toda a família. Toda a diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora. Deus seja louvado pela vida de todos eles e de cada um deles. Me permita oferecer gratidão, pois eu aprendi que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Louvar a Deus pela minha família, minha esposa Juscelia, vou pedir para ficar de pé. Estamos caminhando juntos há 32 anos. E eu louvo a Deus por ter você hoje. Mas eu louvo a Deus por ser seu esposo desde o tempo que a gente caminhava para pregar e ganhava a coxinha do fim do culto. E você estava lá, sendo uma esposa e uma ajudadora. Deus te abençoe, te amo, vamos juntos em nome de Jesus. Obrigado, meu amor. Meu filho evangelista Guilherme Galvão, pode ficar de pé. É a cópia do pai com a beleza da mãe. Esse menino anda comigo desde os 4 anos de idade. Nasceu o nosso Gustavo e nós dividimos as tarefas. E muitas vezes no colo das irmãs ele assistia ao culto. Hoje é um evangelista, um pregador, meu auxiliar no campo de Mojimirim e um orgulho do coração desse pai. Deus te abençoe, meu filho. Faça o seu ministério próspero. Deus te abençoe. Poder estar aqui acompanhado também de minha sogra irmã Lourdes, minha mãe Maria. Deus abençoe. E ter uma imensidão de amigos aos quais a todos gostaria de nominá-los. E falo-ei dentro do tempo permissivo. Mas agradecer a Deus por ter aqui pastor Eduardo Lopes, meu amigo, sua esposa irmã Paola, seu filho Júnior. Agradecer pela vida do pastor Ivan, Deus seja louvado. Pastor Reginaldo, irmã Michele, toda a família. Agradecer a Deus por ter aqui o Eliezer, filho do saudosíssimo pastor Luiz Antônio. Deus te abençoe, Eliezer, poderosamente. Pastor Antônio Márcio, que foi um profeta de Deus nessa tarde, e eu fui alimentado pela palavra. Também pastor André Haas, Deus abençoe, seu filho que foi um profeta num desses dias e Deus usou poderosamente. Louvar a Deus pela vida de tantos pregadores que vejo aqui e todos são dignos do meu respeito, da minha consideração. Renan Lopes, uma bomba na mão de Deus, misericórdia. Foi tanto fogo que eu fiquei até mais preto. Glória a Jesus. Deus te abençoe poderosamente, querido. Amo a sua vida. Aos cantores, adoradores do Pai que aqui estão, represento-vos na pessoa da Sara Evelyn. Deus abençoe a todos. Esse grupo maravilhoso de ciganos e a razão da existência dos Gideões. Aos missionários que aqui estão. Deus abençoe vocês poderosamente. Agradecer à igreja que tem me sustentado e sido bênção na minha vida. A ADBEM, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Mojimirim, na pessoa do pastor Martins, da irmã Márcia e de uma caravana bonita de irmãos de Mojimirim que estão aí
E eu sou muito feliz. E todos aqueles que estão recebendo através da internet esse culto maravilhoso. E finalizando, agradecendo a Lorinaldo Miranda, meu amigo, sua esposa, a todos. Sintam-se, por gentileza, todos abraçados. Meu reconhecimento sincero e minha gratidão. Quero convidar a igreja para a leitura de um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículos de 8 a 10. Reverenciando a palavra de Deus, coloquemo-nos em pé. Lucas, Evangelho, capítulo de número 15, versículo de número 8. Glória a Deus. Aqueles que encontraram, por gentileza, digam amém. Está escrito: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Tomem assento, por gentileza, e me permitam trazer ao coração desta igreja reunida no ginásio dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu começo dizendo-vos que Lucas era um médico grego que foi contratado por Teófilo para colocar em ordem os fatos que se deram com Jesus. E na busca destas verdades, tendo ciência do ministério de Cristo e da sua ressurreição, Lucas se converte ao cristianismo e passa a ser usado por Deus para escrever o evangelho que leva o seu nome. É também a história da igreja primitiva no livro dos Atos dos Apóstolos. Me faz causar interesse o fato de Lucas ser o único escritor bíblico não judeu. Na verdade, existem escritores judeus escrevendo a história de gentios, mas no caso de Lucas, ele era um grego gentio que Deus escolheu para narrar a história sagrada. Ou seja, Lucas era um improvável, mas Deus o escolheu. Me faz lembrar do que Paulo escreveu à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 1, 28, parte B, dizendo: Deus escolhe as coisas que não são para aniquilar aquelas que são. E eu declaro: Deus é o Deus dos improváveis. Vou repetir: Deus é o Deus dos improváveis. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 10, percebemos que Lucas, na narrativa sagrada, se inclui na viagem do apóstolo Paulo para a Macedônia, e também se inclui entre os que pregaram o evangelho lá. O versículo diz: logo depois desta visão, procuramos, está Lucas incluído, partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. Então, além de improvável para escrever a história, Lucas agora é
parte da história. E hoje eu quero declarar a você, gideonita, que neste congresso, 40º Gideões Missionários da Última Hora, ainda que você seja um improvável, ainda que você seja uma improvável, Deus te levantou, te escolheu e você faz parte desta história. Eu não consigo chegar aqui e deixar de me lembrar que muito antes de ter a honra de ser um dos pregadores deste congresso, eu vinha muitos anos antes de excursão de Campinas a Camboriú, vinha junto com meus irmãos e permanecia aí embaixo, onde vocês estão, adorando a Deus, ouvindo palavra e sendo cheio do Espírito Santo. Houve um ano nesse ginásio que o poder foi tanto que eu fui falando línguas estranhas sem conseguir parar, do ginásio até o hotel. Então eu posso me unir a vocês e declarar: eu faço parte desta história. Você tem mais alguém neste ginásio que faz parte desta história? Levante a tua mão e dê um brado de glória a Deus esta noite. Ora, podemos dizer que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um registro do ministério de Cristo, destacado e organizado com perfeição e precisão por aquele que o apóstolo Paulo chamava de médico amado. Temos neste capítulo a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Podemos perceber ao longo dos evangelhos que é um dos instrumentos que o meigo nazareno usou para transmitir a mensagem e o seu ensino com sua grande sabedoria foram as parábolas. As parábolas são um meio de comunicação muito eficiente e muito usado na Bíblia. Parábola é uma narrativa alegórica que utiliza elementos do cotidiano para transmitir uma verdade ou um ensinamento moral, espiritual ou teológico. Jesus usou parábolas para tornar seus ensinamentos acessíveis e impactantes para aqueles que o ouviam. A definição da parábola é literalmente colocar ao lado, tendo como propósito provocar uma reflexão e confrontar os ouvintes com verdades que precisam ser entendidas. Quem não gosta de ouvir verdade não vai andar com Jesus. Quem não gosta de ser confrontado não vai andar com Jesus. Nós temos na parábola do semeador um alerta e uma verdade muito grande. Mateus, no capítulo 13, versículos 18 e 19, escreve: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E o Espírito de Deus me dizia que Satanás tem assaltado corações na nação brasileira que ouvem a palavra, mas infelizmente não entendem a palavra. Porém, nesta noite eu venho na fúria do leão da tribo de Judá dizer a este povo com muita convicção e declarar: o inimigo não vai roubar a palavra que Deus mandou para o teu coração. Não, eu vou dizer de novo, porque estou sentindo autoridade. O diabo não vai roubar a palavra que Deus mandou para o teu coração.
coração. Nesta noite nós vamos orar como orou o salmista no Salmo 119, verso 18, onde ele diz: Senhor, abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O diabo quer que nós sejamos leigos de Bíblia, mas ele vai se dar mal com os gideonistas, porque aqui é biblicista, aqui é Bíblia com certeza. Sim, todos nós, igreja, sabemos que a vinda de Jesus ao mundo, além do propósito sublime de prover salvação, também teve como um de seus objetivos tirar a humanidade das trevas e trazer luz ao entendimento dos perdidos. O apóstolo Paulo, tomando a autoridade da palavra, diz em Colossenses 1:13: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pegue na mão de alguém e diga: Jesus já te tirou das trevas, Jesus já te tirou da ignorância, ele já deu luz para o teu entendimento. O profeta Isaías declara acerca do Messias da seguinte maneira, Isaías 9:2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O maior sonho do diabo é ver o crente andando nas trevas, mas vai se dar mal, Satanás, porque o farol de Jesus está sobre a igreja. Nós ainda somos a igreja da luz. Jesus veio ao mundo para proclamar o evangelho do reino e fazer com que as pessoas entendessem a mensagem. O evangelista Marcos diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Temos no registro dos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, 40 parábolas proferidas pelo meigo nazareno. Quando lemos o evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, está a parábola das 10 virgens, cujo propósito é despertar o crente para a vinda do noivo. Quantos dormindo, mas o pior, a saga da parábola diz que quem ficou porque não tinha mais azeite. Quem ficou porque não tinha mais fogo. E quando não tem azeite, e quando não tem fogo, a lâmpada se apaga. Eu estou ficando farto desse evangelho água com açúcar, que não tem fogo, não tem poder, não tem autoridade. Prega grego, mas não tem fogo. Prega hebraico, mas não tem fogo. Prega aramaico, mas não tem fogo. Eu prefiro o pregador que prega simples, mas tem fogo. A lâmpada está acesa. Se tem alguém nos Gideões que está com a lâmpada acesa, joga essa mão para cima e dá um grito de glória a Jesus. No versículo 14 até o 30 do mesmo capítulo 25, Jesus conta a parábola dos talentos, e a ênfase recai sobre aquele que, tendo recebido o talento de Jesus, escondeu, negligenciou, andando pela terra e também conhecendo a igreja nas nações, olhando o movimento do povo de Deus. Quantos talentos enterrados, gente que Deus escolheu, gente que Deus levantou, gente que Deus capacitou, mas enterrou o talento. O Espírito Santo bradava nos meus ouvidos e dizia: Gideões 2025 será um congresso onde talentos serão renovados, onde talentos serão despertados. Também
no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32. A planta da mostarda é usada para revelar que o reino de Deus vai crescer. Começou pequeno, mas vai crescer. Assim disse o Deus da sua sabedoria, e está escrito no livro de Jó: o teu começo terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em abundância. Fica tranquilo, quem nasce grande é monstro. Crente nasce pequeno, ministério nasce pequeno, e o diabo olha para o ministério pequeno e diz: vai acabar. O diabo olha para o ministério pequeno e diz: não vai dar conta. Mas quem deu o ministério está dizendo: fica tranquilo que vai crescer, fica tranquilo que eu vou honrar, fica tranquilo que eu vou levantar. Em Lucas, capítulo de número 10, versículo de 25 a 37, nós temos a parábola do bom samaritano, que nos ensina que o amor ao próximo verdadeiro e genuíno se traduz em atitudes concretas. Tenho certeza que aquele sacerdote, por ser pregador, pastor Silas, dos mandamentos, pregava que tinha que amar ao próximo, mas na hora de ter atitude, ele passou de largo. Tenho certeza que o levita da parábola cantava sobre o amor ao próximo, mas na hora de ter atitude, Caliane, ele passou de largo. Deixa eu dizer uma coisa: Deus está cansado de gente que prega, mas não tem vida. Deus está cansado de gente que canta, mas não tem vida. O samaritano não tinha oportunidade no templo, não cantava no templo, não pregava no templo, mas na hora de ter atitude, ele teve atitude. Vamos parar de querer palco e vamos ter atitude de cristão de verdade. Aleluia. Pega na mão de alguém e diga: menos glamour e mais evangelho. Não diga com autoridade, diga: menos glamour e mais evangelho. Não você está tímido, gideonita. Balança a mão desse crente e diga: menos glamour e mais evangelho. Menos glamour e mais evangelho. Agora, na parábola da dracma perdida, registrada pelo evangelista Lucas, nós podemos, à guisa de interpretação, termos a mulher representando a igreja, temos a casa representando o templo, e termos a dracma simbolizando uma vida preciosa que se perdeu. Interessante que na parábola da ovelha, ela se perde e fica fora do aprisco. Na parábola do filho pródigo, ele se perde e fica fora da casa do pai. Porém, na parábola da dracma, ela é perdida dentro de casa, dentro desta palavra, e através da inspiração que Deus me deu, o Senhor me despertou para a realidade e a necessidade da obra missionária na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Temos sim que ir aos 4 quadrantes do planeta, levar o evangelho. Temos que pregar a tempo e fora de tempo. Porém, o Espírito de Jesus Cristo bradou no meu coração dizendo que Jerusalém está incluída na tarefa missionária. Jerusalém, na época de Jesus, era o centro da religiosidade e da espiritualidade. A cidade onde estava o templo de Deus, a cidade onde se concentravam as grandes escolas de teologia daquele tempo. Contudo, Jerusalém havia se corrompido com o legalismo hipócrita
hipócrita dos fariseus, com a incredulidade dos saduceus, que não criam mais no sobrenatural, com o rigor separatista e exclusivista dos essênios, e com a politicagem profana dos herodianos. É triste constatar que no tempo de Jesus, o santo templo de Jerusalém havia se tornado um lugar onde cambistas negociavam o sagrado, associados com sacerdotes corruptos. Mas o que ninguém contava era que Jesus chegaria no templo para pôr ordem naquela balbúrdia. O escritor sagrado, evangelista Marcos, diz em Marcos 11:15: e vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, e Jesus entrando no templo, e Jesus entrando no templo, e Jesus entrando no templo. Veio para pregar? Não, hoje ele não veio para pregar. Veio para fazer um sermão novo? Não, hoje ele não veio para fazer sermão novo. Veio para se apresentar? Não, hoje ele não veio para se apresentar. Nesse dia ele entrou no templo para jogar a mesa de cambista para baixo. Nesse dia ele entrou no templo para mostrar que casa de Deus não é casa de negócio. Nesse dia ele entrou no templo para dar chicotada no lábio de sem vergonha que quer ganhar dinheiro em cima da fé. Se fé para você é lucro, você está no lugar errado. Que é lucro, vai no mercado financeiro. Fé não é para dar lucro, fé é para gerar alma. Jesus está entrando no templo. Jesus está entrando no templo. Pega na mão de um crente do teu lado e diga: Jesus está entrando no templo. 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 Qual é a consequência da atitude de Jesus com os cambistas e com os vendedores de pombo? Versículo 18: e os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois ele o temia, porque toda a multidão estava admirada acerca da doutrina. Me permita dizer uma coisa séria: há um problema quando Deus levanta um profeta. Os escribas querem matar, os herodianos querem matar, os essênios querem matar. Sabe qual é o problema com essa corja? É que está tudo assentado nos púlpitos. Herodiano não fica lá no meio da multidão dando glória, não. Herodiano gosta de púlpito. Essênio não fica, não chega no pavilhão na manhã missionária 5 horas da manhã para adorar, não. Ele gosta de posição no altar. Essênio, o saduceu não crê em nada. Eu estou ficando chateado com esses saduceus. Não pode mais profetizar, não pode mais ter visão. O saduceu gosta é de gente falando bonito e enganando o povo, estendendo lençol para tirar oferta. Vai estender lençol na casa da sua sogra. Aqui não é lugar de estender lençol, não, filho do Satanás. Sai para lá, essênio. Sai para lá, saduceu. Se profetizar, ele logo fica espinhadinho. Só tem medo de profecia quem está em pecado. Quem não está em pecado não tem medo, não. Pode profetizar, pode ter visão. Eu tenho uma palavra para o saduceu. Sua casa caiu, infiel. Aqui vai ter poder, aqui vai ter revelação, aqui saduceu. Onde tiver um crente pentecostal, solta um grito pro saduceu ficar triste.
uma expressão que veio como inspiração ao meu coração. Eu quero ser fiel àquele que me deu a santa mensagem e dizer esta verdade. A igreja reunida em Camboriú e através das mídias eletrônicas em todos os cantos da terra, uma igreja corrompida não gera salvos, ela acumula perdidos. Vou dizer de novo: uma igreja corrompida não gera salvos, ela acumula perdidos. Pega na mão de alguém e diga: igreja corrompida não gera salvos, ela acumula perdidos. Por isso, no zelo da sua graça e no poder da sua misericórdia, Jesus nos alerta: tem vidas preciosas perdidas dentro do templo. A dracma está na casa, mas está perdida. Frequenta culto, mas não cultua. Frequenta trabalho de oração, mas não ora. Frequenta congresso, mas não congrega. Frequenta culto pentecostal, mas não recebe o fogo do Pentecoste. Pessoas que estão iludidas, muitas vezes vidas preciosas, que nem percebem que estão na casa, mas estão perdidos. Mas o texto bíblico, que não falha, me diz que foi a mulher quem percebeu que a dracma havia se perdido. Versículo 8: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar. Digo com autoridade: enquanto a candeia estiver apagada, enquanto a sujeira permanecer na casa, e enquanto houver conformismo, a dracma continuará perdida. Mas esta noite haverá um despertamento. Igreja missionária da última hora, é tempo de acender a candeia, é tempo de pregar a palavra. Esta noite o Espírito Santo diz a você o que disse a Isaías: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor se verá, e a sua glória estará sobre ti. Deus manda dizer: esta igreja caminhará na luz do Senhor, esta igreja caminhará na autoridade da palavra. Chega de invencionice, chega de malabarismo, chega de coach. Vamos voltar para a palavra, vamos voltar para a palavra. Onde está sua Bíblia? Onde está sua Bíblia? Espada do Espírito, bota ela lá em cima, bota ela lá em cima. O diabo não tem medo de linguagem neurocientífica, o diabo não tem medo de qualificação, aleluia, técnica. Mas um crente com a palavra põe Satanás para correr. Onde está a palavra? Onde está a palavra? Onde está a palavra? Vamos parar de pregar o que está saindo no jornal, no Google. Chega dessa besteirada. Igreja não quer saber o que está no Google, igreja não quer saber o que está na revista, igreja não quer saber o que está no jornal. A igreja quer Bíblia, a igreja quer Bíblia, a igreja quer Bíblia. Já vou terminar. Igreja missionária da última hora, é tempo de varrer a casa e tirar a sujeira. Há 16 anos que Deus me dá a honra de pregar nos Gideões missionários da última hora.
E nesses 15 anos, eu nunca fui um covarde. Debaixo de pressão, debaixo de peia, debaixo de crítica, sendo jogado de lado, sendo humilhado, deixado para depois, mas eu nunca fui um covarde. Se colocar de noite, Tiago Donato, o negrão prega. Se colocar de tarde, o negrão prega. Se colocar de manhã, o negrão prega. E se nem colocar, o negrão prega. Eu não sou o negrão dos Gideões. Eu ainda sou o menino da 13 de maio, que abria a Bíblia em frente à mesbla e pregava, abria a minha boca. Então, meu irmão, eu não dependo do afago de ninguém, não. Amo estar aqui, zelo por estar aqui, quero continuar aqui, mas eu ainda tenho grito na minha boca. Deixa o negrão pregar, deixa o negrão pregar, deixa o negrão pregar, deixa o negrão pregar. A sujeira só se acumula quando quem deveria se encarregar em manter a casa limpa negligencia essa tarefa. Em Lucas capítulo 11, Jesus diz que o diabo gosta de sujeira, porque quando ele sai, a casa é varrida e é limpa. Quem gosta de sujeira é Satanás. Quem gosta de falcatrua, Jonathan, é Satanás. Quem gosta de caixa 2 é Satanás. Quem gosta de mentira é Satanás. Mas eu vim aqui esta noite, na autoridade do leão de Judá, dizer: a sujeira vai sair, a sujeira vai sair. Urabá cantei, urabandou que mais, urabá. Segundo Crônicas 29, 4 e 5. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E Deus lhe disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície, o que é imundo, o que é profano, o que é sujo. Só santifica a casa quem tem vida santa. Chega de sacerdote sujo, chega de sacerdote com mão suja, chega de sacerdote com veste suja. E não adianta olhar para mim com cara feia, não. Se olhar com cara feia, eu vou entender que você é sujo, eu vou entender que você é sujo. Chega, chega. O anjo de Zacarias está descendo aqui. Ele vai arrancar a veste suja e vai pôr veste nova. Vai ter veste nova nos Gideões, vai ter veste nova. A sujeira vai sair. Chacoalhe um crente do teu lado e diga para ele: a sujeira vai sair. Fazem 6 anos que eu te ouço na madrugada, me pedindo e dizendo: tira a sujeira, Deus, tira a sujeira, Deus. Este ano, minha serva, será o 7º ano, e o ano 7 é o ano da minha perfeição. Eu me levantei do céu, a sujeira vai sair, assim diz o Senhor. Debi, Jobi, Kawi, Prewi, Laui, Joey, Canti, Bragi, Jomi, Manti, Fragi, Jomi, Debi, Boi, Laui, Dimanaia, Demanchou, Demai, Remanda, Lebanaia. Tem uns filhos do diabo dizendo: se tirar a sujeira, as almas não vêm. Mentira de Satanás. Quando a sujeira sai, a dracma é achada. Quando a sujeira sai, as almas se convertem. Quando a sujeira... Cadê o grito de santo, ciganaiada? Cadê o grito de santo? Cadê o grito de santo, igreja? Cadê? Cadê? Eu quero ouvir esse ginásio dizendo: santo, santo. Eu vou te dar 1 minuto. Só quem não gosta de sujeira grita: santo. Perdeu Satanás, a dracma será encontrada. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Fecha os corredores, Gideões. Fecha os corredores, Gideões. Fecha os corredores.
Machu, Demicandotou. Sara Evelyn se prepara. Sara Evelyn vem na fúria. Sara Evelyn vem na unção. Uramanaga, Uramanehei, Uramanechou, Uramanahai. A Bíblia termina a parábola dizendo que ela buscou até achar. A igreja não pode desistir das almas. A igreja não pode desistir das vidas. A igreja não pode desistir da obra missionária. A ovelha perdida foi encontrada. O filho pródigo voltou. A dracma foi achada. E nesta noite, 2 de maio de 2025, a palavra de Deus para os Gideões é esta: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, e os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Se perdeu dentro de casa, vai ser achado. Quantos desviados, quantos perdidos, quantos desanimados, mas eu tenho uma palavra, Gideões: a dracma vai ser encontrada. Teus filhos voltarão. Canta, Sara, canta. Eu não quero atrapalhar, aleluia, meu amigo Trovão. Canta, canta, canta. Eu não tô aqui pra olhos no Senhor Jesus. Segure a mão de quem está à tua direita. Receba a bênção. Eu amo esse hino, mas eu quero gritar bem alto para todo mundo ouvir. Glória. Eu quero Pentecoste. Chega desse negócio de mamão com açúcar. Chega desse negócio de hino worship. E de hoje é hino worship. E de hoje é hino de fogo. Ah, para baixa da égua. Eu quero fogo, rapaz. Eu quero fogo, rapaz. Eu quero fogo, rapaz. Eu quero fogo, rapaz. Urabacanda la mandara sou. Urabachema na canda. Olha o renovo,